Olá, meus amados, é muito bom estar com vocês. Novamente, mais uma transmissão que certamente você vai gostar. Naturalmente, eu não posso obrigar que você goste, mas eu vou trazer as novidades, as verdades que vai nos deixar com uma convicção e proporcionar real alegria. Eu não consigo acompanhar todos os acontecimentos, novidades no mundo científico. Mesmo pesquisando, não tem como acompanhar tudo. Então, dentro daquilo que nós pesquisamos e vamos trazer aquilo que é de novidade. Embora já é conhecido, já é entendido sobre o assunto, mas é sempre bom quando cientistas descobrem, acreditam que seja coisa nova e eles mostram uma esperança para poder então o homem poder manipular ou manusear todos os processos, mecanismos que acontecem no organismo e querer intervir para melhorar. Já está melhor, não sei como o homem vai poder melhorar. Aqui na tela você está vendo um artigo da revista Science. Revista Science da semana passada, dia 10 de fevereiro. Que coisa interessante. O título é De Começo a Fim, a ligação molecular do reparo da ferida. Está falando de reparo pode ser a camada epitelial, pode ser ao nível da pele, ao nível lá do intestino, estômago, onde tem o tecido epitelial. Funciona desta forma. Como está com letra pequena assim, só mostrei isso para dizer que realmente é do artigo da revista Science da semana passada. Quando ocorre qualquer ferida, então não tem mais aquela união das células. O tecido então é interrompido por alguma causa. Pode ser mesmo a úlcera, gastrite, ou qualquer agressor que provoque a desintegridade da membrana. Então, imediatamente aparece um grupo de células. Eles chamaram de células líderes. Mudam de sua forma e começam a direcionar para o local da ferida. E cientistas tentaram saber como que estas células, um grupo de células, percebem que houve uma ferida e eles mudam. Será que a célula por si só consegue mudar de forma, mudar a membrana plasmática? Isso requer tremendas mudanças. A estrutura da proteína precisa mudar para mudar a forma ou formato da célula. E aquele grupo específico que direciona, vai exatamente para onde tem ferida e quando chega lá, então já aciona outros genes para poder fazer aquela cascata de reações, processos, para que ocorra o reparo. Quando terminar o reparo, então, tudo volta ao original. Que coisa magnífica! Isso não é somente no tecido epitelial, isso é no nosso corpo inteiro.
verdadeiro. O reparo é imutável. Em qualquer lugar, qualquer momento, quando ocorre a ferida, o dano, reparo é imediato. Por isso que nós podemos continuar vivendo. Se não houvesse reparo ou restauração, nós já estaríamos liquidados, porque a agressão, o dano que ocorre ao nível celular a cada momento é demais. Então, este reparo imutável, por que eu digo imutável? Porque não existe nenhum momento que não é reparado. Ocorre sempre, sempre, sempre. Por isso que eu chamo de imutável ou imutabilidade do reparo. Eu estou usando este termo, na realidade, é da Bíblia, porque a verdadeira ciência está na Bíblia. E hoje realmente quero mostrar esta imutabilidade. Enquanto os cientistas não sabem dizer como que se forma aquele grupo de células chamadas líderes, mas eu sei. Que bom que, à luz da Bíblia, nós podemos dizer que é o Criador que está fazendo. No mundo evolucionista, como não existe nenhum ser que conduz, que mantém, que recria, não sabe por que está acontecendo. Ainda tem que descobrir como, mas nunca vão descobrir desde que não aceitem o Criador. Mas como eu já creio, posso falar, é Criador que conhece onde ocorreu a ferida e imediatamente então ele clica o gene P53, como eles descobriram neste artigo, da Universidade Yale dos Estados Unidos. Imediatamente toda a reação acontece e o processo de reparo é rápido demais, rápido. E assim eu creio, porque não posso negar o que está revelado e vivendo, indo para frente. Bom, hoje eu vou trazer este assunto da Bíblia, a imutabilidade de Deus. Deus não pode mudar. Um ser que jamais muda do seu propósito. Por causa disto, nós temos a esperança. E apóstolo Paulo, que é autor do livro de Hebreu, ele fala, esta esperança imutável de Deus é nossa âncora, ou âncora da alma. Você já pensou um navio com sua âncora firme, segura? Vai temer por alguma tempestade? Jamais, né? Pode vir qualquer tempestade e esta âncora está segura e é firme, independente da intensidade da tempestade. Então, quando nós entendemos isto, isso proporciona uma segurança, a firmeza em qualquer situação da nossa vida. Inclusive, mesmo a morte está vindo. E nós sabemos que morte está chegando. Percebe? Mesmo assim, sem nenhum temor. Por isso eu quero apresentar este tema.
Ultimamente, como nós apresentamos mais temas bíblicos, e eu sei que isso não interessa para algumas pessoas, e tem diminuído o número de assistir às palestras, mas eu não vejo outra forma de apresentar as verdades a não ser baseando na Bíblia. Então hoje eu convido vocês a abrirem a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6. Capítulo 6. Algumas pessoas, principalmente os adventistas do sétimo dia, estudaram este assunto na semana passada, mas aqui não vai ser recapitulação da escola sabatina, mas eu vou trazer a verdade que a lição da escola sabatina não lidou. Então, estou trazendo este assunto da imutabilidade de propósito de Deus, que é a nossa âncora da alma. Capítulo 6 do livro de Hebreus, a partir do verso 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Jurou por si mesmo, porque não tinha alguém superior a ele, né? Dizendo, verso 14, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Realmente, ele deu uma escapada todo esse período, mas esperou com paciência. Pois, verso 16, os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, pode parecer difícil, né? Mas não é nada difícil quando é guiado por Espírito Santo. O autor traz a promessa feita para Abraão. Qual foi a promessa? Certamente te abençoarei e te multiplicarei. Dar filho. Só que demorou muito. Demorou que Sarai, esposa do Abrão, falou assim, olha, eu não vou ter mais filho. Então você toma a minha serva, Agar, e vamos ter nosso filho. E assim teve útero de aluguel, veio Ismael. Mas Deus não prometeu isto.
Mas Deus prometeu que Sarai vai ter filho. E Abraão acreditou. Olha que coisa, hein? Abraão acreditou lá no fim não é fim da vida, mas é muito tempo depois. Quando ele chegou 100 anos de idade, a promessa foi feita pouco depois de 70 anos, acho que é com 75 anos, não me engano. Então ele esperou por 25 anos a promessa. E Deus então veio para cumprir esta promessa. Por quê? Sua promessa é imutável. Não pode mudar aquilo que Deus fala. Mas a coisa interessante é isto. Verso 17, vamos prestar atenção. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Eu fiquei muito curioso. Quais são essas duas coisas imutáveis? E aqui em Hebreus, não descobri quais são essas duas coisas imutáveis que Deus apresentou para Abraão para mostrar que sua promessa é imutável, seu propósito é imutável e realmente vai dar o filho para Abraão e Sara, na sua impossibilidade, porque Sara agora com 90 anos já cessou as regras da mulher, não tem mais ovulação, então não tem mais filho, é impossível humanamente pensando, mas propósito de Deus é imutável e ele apresentou para Abraão. E Abraão, então, entendeu e acreditou, confiou plenamente, não duvidou. Sabe onde nós podemos achar disto? Romanos capítulo 4. Vamos para Romanos capítulo 4. Deixa marcada esse Hebreus capítulo 6, que vamos voltar. Mas vamos para Romanos capítulo 4. É coisa extraordinária, essas duas coisas imutáveis. Romanos capítulo 4 inteiro fala sobre Abraão. Então vale a pena você estudar, examinar, acurada investigação, né? Mas vamos para agora verso 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Assim Deus falou para Abraão, perante aquele no qual creu. Quando Deus falou, por pai de muitas nações te constituí, ele, já de 100 anos, não funcionava, não tinha espermatozoide, assim que a Bíblia mostra, mas ele creu. O quê? O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Duas coisas imutáveis de Deus é isto. Nunca vai mudar, nunca. Deus vai vivificar os mortos, vai ressuscitar os mortos. Outra coisa que nunca vai mudar, Deus cria,
chama à existência as coisas que não existem. Sabe que criar é um assunto sério, realmente sério. Eu tenho 2 filhos. Olha, quando eles nasceram, que alegria, que maravilha. À medida que eles cresciam, quando chegava na adolescência, quando então na juventude e agora com sua própria cabeça, aí opõem as orientações dos pais e aí aparecem suas consequências. Sabe que um momento entrou na minha cabeça, agora estou entendendo aquele velho ditado coreano. Sabe qual é? Olhando de lado negativo. Diz assim: os pais que não têm filhos é bem-aventurado. Que coisa, né? Por quê? Não tem dor de cabeça. Filhos, quando crescerem, realmente dá muita dor de cabeça. E por isso, criar, Deus que é onisciente, Ele sabendo que o homem criado, Adão e a mulher, eles iriam ser enganados, iriam comer aquele fruto que Ele colocou no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que quando comer, certamente morreriam. Sabendo disto, criar. É óbvio. Você lembra do filho pródigo, uma parábola que Jesus falou? Este pai deu herança antes de morrer para filho novo, metade de todos os bens, e esse filho sai, viaja longe e gasta tudo, aí vira um mendigo, trabalha numa terra estranha com os porcos, passa fome e depois ele volta para casa cheirando mal, com barba, enfim. Este pai, o que fez? Abraçou, mandou colocar melhor roupa, colocar o anel, colocar sandália e fez a festa. Você é filho, filho que eu perdi, achei. Este pai queira ter mais filho, mas eu, talvez até você quer ter desse tipo de filho? Mesmo seu filho vai fazer isso, você vai querer ter, gerar este filho? Dar à luz para um filho que vai criar tantos e tantos problemas? Ser humano provavelmente não vai querer, mas Deus que é imutável. O que é imutável? O amor. Ter alguém para poder dar seu amor, porque Deus é amor. Então, este amor, se não der, não tem graça. Quanto mais difícil de dar o amor, e Ele, dando este amor, experimenta aquele regozijo, aquele sabor extraordinário de poder dar o amor e aquele impossível ser restaurado, vivificado. Então, por causa deste amor, criar e recriar são duas coisas imutáveis de Deus. Duas coisas imutáveis de Deus. Por causa disto, meus amados,
nós temos esta esperança extraordinária. Não importa como você é, o que você já fez, o que você danificou seu organismo. Não importa se você fumou a vida inteira, bebeu, usou drogas, sua imunidade está lá embaixo, gorduras, falta de atividade física, não dormir na hora certa, isto é, viveu totalmente desregrada. E os médicos podem falar, seres humanos, olha, hoje você está pagando por tudo que você fez. O ser humano pode falar assim. E ainda fala, não tem como reverter isto. Mas lembre que seu Deus é meu Deus, Jeová. Ele tem duas coisas imutáveis: criar e recriar, ou ressuscitar os mortos. Isso é imutável. Por causa disto, o que Abraão fez? Romanos capítulo 4, verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Uau! Vamos voltar para Hebreus capítulo 6, porque agora realmente assunto que o autor de Hebreus está apresentando, que vai desenvolver o restante do seu livro. Mas hoje é só o gostinho que eu vou introduzir. Mais uma vez, Hebreus capítulo 6, a partir do verso 18. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nós já mencionamos, né? Vivificar os mortos, chamar à existência as coisas que não existem. Ressurreição ou recriação e criação. Você e eu fomos criados já e certamente seremos ressuscitados ou recriados enquanto nós estamos nesta vida, restaurados, reparados qualquer dano que existe ou ocorre no nosso organismo. Então, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Quando fala do véu, você lembra de quê? Lembra aquele véu que separava o lugar santo e lugar santíssimo, santuário, que existe aqui na terra. Mas o autor de Hebreu continua falando no verso 20, onde Jesus, como precursor, por que Jesus é como precursor?
Porque Jesus foi ressuscitado. Deus imutável ressuscitou Jesus. E assim que ele foi ressuscitado, depois de 40 dias com os seus discípulos, quando ele então ascendeu ao céu, ele foi para onde? Ele foi para... Entrou por nós onde? Além do véu. Você lembra que o véu que separava o lugar santíssimo e o lugar santo do santuário, lá em Jerusalém, no momento que Jesus foi crucificado e no momento que ele exclamou, tudo está consumado, o que aconteceu? Partiu em duas partes, de cima para baixo. Todos podiam ver agora, não somente o sumo sacerdote, mas todos podiam ver no lugar santíssimo e não morrer. Agora, o autor de Hebreus está dizendo, Jesus, né? Verso 20, onde Jesus, como precursor, entrou por você e por mim, entrou neste lugar santíssimo, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ah, que coisa, né? Jesus penetrou além do véu. Além do véu. Quem tem a âncora da alma, quem tem a esperança proposta de Deus, também penetra além do véu pela fé. Pela fé. Jesus já penetrou, porque foi ressuscitado. Você já foi ressuscitado? Eu já. Por isso que eu também penetro além do véu. Assim como Jesus já fez, hoje eu pela fé também faço. Jesus, sumo sacerdote. Normalmente as pessoas têm ideia de que sumo sacerdote é para mediar entre os pecadores e Deus. Eu penso um pouco diferente. Em vez de ele, sumo sacerdote é sinônimo de mediador, eu gostaria de, assim, dizer com este termo, servidor, servir. Servir o quê? Os pecadores mortos, como Jesus já foi ressuscitado, e ele penetrou além do véu, onde está o trono de Deus. Deus é vida, lá não existe a morte, nem trevas. Jesus ressuscitado, a vida, então, penetrou além do véu, está junto com Deus, à destra do trono de Deus. Quer dizer, ele está dando a vida para os mortos, estando junto com Jeová. Eu sou o que sou, a vida. Você pela fé, como vencedor, você também penetra além do véu e estar com seu Redentor, porque ele é precursor
da vida, ressuscitado. Para finalizar, Apocalipse capítulo 3. Vamos para Apocalipse capítulo 3. A carta para a igreja de Laodiceia. Lá no final, verso 21. Apocalipse 3, verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja só. Ao vencedor, Jesus afirma, porque eu sei que Jesus, porque quem manda a carta para a igreja de Laodiceia, no verso 14 do mesmo capítulo 3, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É Jesus representado como Criador e como aquele que foi ressuscitado. É verdade. Ele é ressurreição. Então, ele venceu o mundo. Venceu o quê? A morte. Este mundo é morte. Né? Venceu a morte e está no seu trono. E daí, você pela fé penetra além do véu. Por quê? Por crer duas coisas imutáveis de Deus: criação e recriação. Se você acreditar nisto, nesta imutabilidade de Deus, como Abraão, você pode avançar pela fé, sem duvidar, e experimentar todas as maravilhas que Deus está operando, Jeová está operando. Que maravilha, né? Você, pela fé, poder estar junto com Cristo no seu trono e por Jesus estar no trono do Pai e você ser um com o Pai em Jesus Cristo. Isso é uma maravilha. Jesus está fazendo isto como precursor. Hoje, Jesus estende a sua mão para a sua fé seja firme. Nunca se abale, porque Ele é imutável. Eu vejo esta imutabilidade aqui na roça, sabe como? Se semente cair, certamente brota. E semente brotando, forma-se uma árvore. E esta árvore, simplesmente no seu devido tempo, floresce, frutifica e dá novas sementes. É imutabilidade da vida. Coisa maravilhosa. E nós vemos isso todos os dias. É grande privilégio de vivermos na roça, observando as coisas da natureza e relembrar, meditar na imutabilidade de Deus e aplicar isto no nosso organismo. No momento, por causa do poder do pecado, para nos desanimar, para nos
duvidar quanto à imutabilidade de Deus pode nos atacar e nós realmente termos muitas doenças. Isso é uma realidade. Assim como Abraão e Sara eram, como que fala, são incapacitados para gerar filho, nem dar à luz. Mas Abraão e Sara creram, não duvidaram. E eles então tiveram como diz, a recompensa. A promessa agora tornou-se real. Isaac foi um herdeiro tão bem recebido. Vamos meditar um pouco sobre este assunto. Vamos agradecer. Obrigado, Pai, porque o Senhor é imutável. Seu amor incondicional realmente proporciona o Senhor criar o tempo todo e recriar, restaurar, garantindo a vida para sempre. E o Senhor dá todas as evidências para que nós jamais duvidemos. Muito obrigado por todas estas bondades. Realmente o Senhor é bom. Que todos nós, sem duvidar, possamos avançar olhando somente para Jesus Cristo. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.